velório estava previsto para ser aberto ao público a 1 hora da tarde, então agora já são 13 horas e 31 minutos, 1h30 da tarde, o velório já está acontecendo. Nesse momento, para quem está acompanhando a live da Band News, né, pelo canal no YouTube, muita gente perguntando cadê o corpo, né, o corpo já está ali, inclusive rodeado por várias pessoas, vários artistas. A gente vê nesse momento a Nayara Azevedo, inconsolável, também o Juliano, da dupla Henrique e Juliano, a Maiara, da dupla Maiara e Maraísa, e vários artistas que vão chegando para chorar essa dor, né, viver esse momento de luto e não acreditar, né, porque quando a gente olha toda a trajetória da Marília Mendonça, 26 anos de idade, no auge da sua carreira, com um bebê de 1 ano e 10 meses, realmente essas imagens refletem exatamente o que as pessoas estão vivendo neste momento aqui, não só em Goiânia, mas em todo o estado de Goiás, e arrisco dizer, sem nenhum medo de errar, que no Brasil também, e muitos brasileiros, e principalmente goianos, fora do país, sofrendo nesse momento. Os corpos estão colocados lado a lado, né? O tio da Marília também estava com ela nesse voo que caiu ontem, o Abiciele Silveira era tio e era assessor dela também. Enfim, os dois corpos sendo velados nesse momento no ginásio Goiânia Arena. A gente percebe uma movimentação grande dos artistas e a gente sabe também, Ivan, que esses artistas ainda, muitos ainda devem passar por esse velório, e muitos outros que também estiveram junto com a família, né, no momento mais íntimo, no momento mais reservado, no velório que aconteceu há 1h30 atrás. Mas é isso que eu ia te perguntar, Rosane, é porque agora há pouco a gente viu o Segismar, né, mostrando a fila muito grande, né, para quem estava acompanhando a gente na live, falou que os portões seriam abertos. Já foi aberto efetivamente para quem está lá. A gente tem a Flávia. Eu vou pedir licença para a Rosane para chamar a Flávia, justamente para confirmar essa informação, Flávia, se já foi aberto para o público em geral, se aquela filona que estava formada ali do lado de fora já está andando por aí. Olha, infelizmente ainda não. Foi aberto agora para a imprensa registrar aí a questão da família, recebendo aí, dando o último adeus em relação a Marília e também o tio dela, mas por enquanto os fãs não estão autorizados a entrar. Isso deve acontecer assim que a imprensa do Brasil todo registrar esse momento, que é muito emotivo. Nós vemos ali grandes amigos pessoais da Marília, né, inclusive as cantoras, a Maiara e a Maíra também aqui presentes, outros cantores dando aí o último adeus, e a gente pode perceber que está tudo pronto, inclusive com o isolamento por onde os fãs vão poder passar. E como você disse, os fãs, eles chegaram aqui desde ontem às 10 horas da noite, assim que foi confirmada a morte da Marília e dos outros tripulantes do bimotor. Muitas pessoas, inclusive, estão vindo de outros estados, da região norte do país. E aqui a imprensa de São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, todo mundo querendo dar aí esse último adeus para a Marília. E é um momento de muita emoção. Várias e várias situações de choro, lágrimas caindo copiosamente. A mãe da Marília não se afasta de forma alguma do caixão. É um momento de muito, um momento de muita dor mesmo que está acontecendo aqui nesse momento. A gente está registrando a Marília, que começou a carreira como compositora aos 12 anos, quando ela começou a compor aos 12 anos de idade. Aos 14 já estava praticamente sendo solicitada pelas grandes duplas sertanejas, também anônimas, e aí em 2016 ela estourou como grande compositora e cantora também. E o detalhe disso, que na quinta-feira a mãe dela fez aniversário, ela mandou uma mensagem nas redes sociais, uma mensagem muito linda, dizendo o quanto amava a mãe, e agradeceu muito a mãe pelo cuidado que ela teve e tem pelo filho dela, o Léo, de 1 ano e 8 meses. E aí na sexta-feira ela, indo para mais um compromisso de agenda como cantora, acabou aí se envolvendo nessa tragédia com a queda do bimotor. E o detalhe que antes dela embarcar, Gustavo, eu gostaria que você continuasse mostrando lá, por favor, enquanto eu falo. Quando ela foi para embarcar, antes dela ir para o aeroporto... Nossa? Oi, Rosane? Oi.
dando sequência aqui então, no caso, antes dela embarcar, uma coisa que ela deixou registrado, isso para as futuras gerações do Brasil e também do mundo, é que ela foi tomar a segunda dose contra a Covid-19 no município de Aparecida de Goiânia. Isso antes dela embarcar. Foi um gesto que ela fez, e quando ela tomou a dose, quem aplicou, que foi a médica de Aparecida de Goiânia, ela simplesmente disse para a profissional da saúde que aquele gesto dela seria reconhecido e divulgado pelo próprio filho dela nos próximos anos, justamente para mostrar a importância que o país estava passando e também a importância que cada brasileiro tem em relação a cuidar da saúde coletiva. Essa mensagem da Marília vai ficar muito presente aqui para os goianos, ela que praticamente não mudou o modo de ser ou de comportar, apesar de todo o sucesso que ela sempre teve na carreira. De 2016 para cá, ela continua frequentando os ambientes que ela gosta. Um colega nosso do esporte disse que viu uma caixa de padaria chorando aos prantos, mostrando uma selfie que ela tinha acabado de fazer com a Marília, enquanto a Marília tinha simplesmente parado o carro para descer e tomar um café, fazer um lanche logo nas primeiras horas da manhã. Ela frequentava os mesmos locais, e lembrando da vida dela, né, ela que veio de Cristianópolis para cá, Cristianópolis que fica a 91 quilômetros de Goiânia, quando ela veio para cá, a família dela também sempre muito humilde, e um dos relatos das pessoas que conviveram com ela é que quando ela estava começando a cantar nos barzinhos aqui de Goiânia, ela sempre falava assim, que era a oportunidade para ela, e quando começou os shows mesmos de fato, contratação, cachê e tudo, ela ainda brincava com a mãe dela, falava assim, mãe, vamos com o show comigo, porque hoje a gente vai jantar, ou seja, algo diferente. Ou seja, você vê que a pessoa, ela vem da humildade, e apesar de todo o sucesso, de toda a fama, né, que a Marília conquistou de 2016 para cá, como cantora, mesmo assim não mudou a forma dela ser, da forma dela pensar, e tanto é a quantidade de coroas de flores que foram enviadas aqui para o ginásio Arena, aqui de Goiânia, a quantidade é impressionante de tantas pessoas que consideram e que admiram ela. Inclusive, ali, entre os convidados, não só os amigos e familiares, também nós temos a presença do governador Ronaldo Caiado. Você consegue mostrar, Gustavo, por favor? Deixa eu abrir aqui para você. Ele está logo ali, olha, no rumo daquele oficial que está com o tupetinho vermelho, logo na sequência lá, ele está de máscara, com terno azul e uma camisa branca. O governador Ronaldo Caiado, que chegou aqui já tem mais de 2 horas. Ele chegou juntamente com a comitiva dele e permanece aqui. Ele cedeu o espaço para o velório justamente para poder receber os fãs. E olha só, Ivan, vamos mostrar ali, querido? Os fãs finalmente estão tendo acesso ao velório aqui no Goiânia Arena. Agora são 13 horas 37 minutos. A gente está com a transmissão ao vivo aqui para a Band News e a gente pode ver então os primeiros fãs tendo acesso ao velório de Marília Mendonça. A gente pode observar que eles não podem ficar, né? Mesmo porque é uma medida que tem que ser tomada por causa da proliferação da Covid-19. Não é permitido que o fã pare para simplesmente fazer a sua oração ou depositar algum objeto sobre os caixões, tanto da Marília quanto também do tio, por questão de segurança e também de saúde sanitária. A gente pode ver que o distanciamento está sendo mantido entre os grupos, né? Os familiares estão entrando praticamente juntos. A gente pode ver logo lá no início, Gustavo, por favor, olha só, as pessoas até mesmo com dificuldade de caminhar, né? As pessoas com dificuldade de caminhar e mesmo assim já estão tendo esse acesso. Nós temos ali um fã com a bandeira do Brasil, país que a Marília sempre foi muito apaixonada e sempre declarou. Ela sempre teve uma posição muito firme em relação ao que ela desejava para o Brasil, que era o desenvolvimento econômico, educacional, não é? Então está aí esse fã também prestando a homenagem para a Marília, trazendo a bandeira do país para ela, que sempre lutou principalmente para o empoderamento da mulher. A Marília sempre foi uma mulher que lutou pelo espaço das outras mulheres e sempre fez questão de deixar isso muito claro nas suas redes sociais, por onde ela conviveu e por onde ela também passou.
sempre deixou como um ponto, isso daí é uma forma que ela sempre deixou claro, apesar da fama, do sucesso, ela tinha esse engajamento social. E o engraçado, não digo engraçado literalmente pela palavra, mas uma curiosidade, vamos dizer assim, que ela era tão assim, tão próxima dos fãs, que ela simplesmente, do nada, ela entrava, por exemplo, nas redes sociais de um fã-clube e começava a conversar com o pessoal ali nas redes sociais e não se identificava, não. Aí, quando o pessoal começava a desconfiar, aí ela falava que era ela. Ou seja, uma brincadeira que ela gostava de fazer para mostrar, escute, fã, eu estou aqui também. Assim como vocês acessam as minhas redes, eu também faço questão de acessar as redes sociais de vocês e o resultado está aí. O público estimado para passar aqui no Goiânia Arena é de 100 mil pessoas, pelo menos no primeiro momento, estava sendo estimado em 100 mil pessoas, mas pela quantidade de acessos e também de manifestações que estão sendo feitas nas redes sociais da cantora e também por meio dos fã-clubes, essa quantidade pode passar de 100 mil reais. E o detalhe, que logo após os fãs tiverem acesso e fizerem aí essa despedida, essa última despedida da Marília Mendonça, o corpo, ele vai sair daqui, do Goiânia Arena, e vai direto para o cemitério Parque Memorial. A previsão é que ele saia daqui por volta das 4 horas da tarde, mas como nós temos aí 40 minutos de atraso para abertura de visitas do público, dos fãs, então acredito que deve sair daqui por volta de umas 4h40 da tarde. E quando ele sair daqui, ele vai sair pelo estacionamento sul, onde também estão estacionados os carros e os ônibus dos cantores que vieram para cá. Daqui ele vai pegar uma via que vai dar acesso direto para a BR-153, que é paralela aqui ao estádio Serra Dourada, o Goiânia Arena, e da BR-153 eles vão pegar a GO 020, onde fica o Parque Memorial, a pouquíssimos quilômetros do Autódromo Ayrton Senna, aqui de Goiânia. Daqui até o Parque Memorial deve ser aproximadamente uns 5 quilômetros. Ou seja, o cortejo vai ser rápido, porque a distância é curta, mas somente deverão acompanhar o sepultamento os familiares e os amigos. A Silvia, a assessora de imprensa da Marília, deixou isso claro, porque é um momento muito pessoal da família, e a mãe dela, a dona Ruth, está muito, muito abalada. Ontem mesmo ela teve que receber atendimento médico na casa dela, assim que soube da morte da filha. Então, desde ontem ela está aí seguindo com o monitoramento, acompanhada pelos familiares e pelos amigos, só que é um momento de muita dor, então eles pediram que não vão abrir de forma alguma o acesso, inclusive, da imprensa. O pessoal da imprensa, que inclusive já foi para o Parque Memorial, está sendo convidado a sair da área do sepultamento, porque realmente a família e os amigos querem esse momento para eles. E mesmo porque, né, Ivan, se a gente for ver bem, a questão dessa morte tão prematura e tão trágica, ninguém espera. Ela com 26 anos, sai para iniciar aí as turnês de shows dela pelo Brasil, já com agenda marcada, inclusive, para shows na Europa. Então, os fãs estavam aguardando há quase 2 anos o retorno do show presencial da Marília. Então, é um momento em que foi um baque, porque ela estava indo para se apresentar em Minas Gerais, e de Minas ela iria seguir pelos palcos do Brasil. E dos palcos do Brasil ela iria para a Europa, onde também já tinha uma agenda confirmada até o final do ano. Ou seja, 26 anos, com a agenda interrompida, com a vida interrompida. E um detalhe que a gente escutou, inclusive com os amigos mais próximos dela, é que ela não marcava 2 shows por dia, ou seja, ela não fazia a chamada dobra, né? Como muitos cantores preferem fazer, tipo assim, eu apresento em um evento às 7 horas, 6 horas, e depois às 10 eu me apresento em outro lugar. A Marília, ela sempre teve a agenda dela com apenas um show por data, ela não aceitava fazer dobra, e ela dizia justamente por causa do cansaço e também aí por causa do risco, né? Inclusive, ela perdeu o amigo dela, que também é um goiano, que morreu com um acidente de carro. Então, depois disso, aí sim, ela teve
mais ainda esse cuidado de não fazer a dobra de shows. Ela sempre fazia apenas uma única apresentação. E isso não era só show, não. Também questão de compromisso com a imprensa. Se falava com um veículo por dia, esperava para outro dia para poder falar. Ou seja, ela sempre se entregava muito naquilo que ela fazia. E para fazer com perfeição, ela agia dessa forma. E sempre mantendo aí a humildade, sempre mantendo o carinho que ela desperta em relação aos fãs, essa questão dela brincar com os fãs na rede social, essa brincadeira já vem desde o início da carreira dela, ou seja, ela não perdeu essa oportunidade de estar dividindo com os fãs o que realmente ela gostava, e ela é uma goiana, nascida em Cristianópolis, mas ela é uma goiana de todos os municípios. Aqui, o estado de Goiás valoriza muito a música sertaneja. Nós temos grandes nomes, grandes duplas espalhadas pelo Brasil, e a boa parte desses grandes nomes teve a ajuda de Marília Mendonça por meio das composições dela. Ela que começou a escrever com 12 anos de idade. Com 14, já tinha letra, composição cantada aí por pessoas que estavam decolando aí para o sucesso. E hoje, ela simplesmente continuava ajudando essas pessoas que pretendiam chegar à fama, inclusive incentivando as duplas mais recentes aqui do estado de Goiás. Ela que já gravou várias participações, tanto com duplas que ainda são anônimas, como com duplas que já têm uma carreira, já têm um nome a se preservar aqui no mundo artístico. Então ela nunca deixou de compor. E um dos vídeos que eu achei muito lindo no perfil dela foi a composição que ela fez para o filho, para o Léo, de 1 ano e 8 meses. Né? Ela cantando para o Léo, cantando o que ela estava escrevendo para ele, e ele prestando muita atenção e passando a mão nas cordas do violão. Ou seja, o Léo conviveu com a mãe dele 1 ano e 8 meses, mas ele já tem gravado na memória o carinho, o amor, o respeito, e continua aí com a avó dele, a dona Ruth, que agora também, né, vai passar a cuidar dele, já ajudava muito a Marília a cuidar dele, mas agora o papel da dona Ruth vai ser fundamental para que essa criança, né, quando chegar no futuro, ela lembre aí não só de quem foi a mãe dele como cantora, mas principalmente como quem foi a mãe dele, né, como mulher, como pessoa, ela que sempre lutou aí pela igualdade social, sempre fez questão de colocar isso na sua bandeira, e esse momento agora realmente chega a emocionar. Não tem como a gente que é profissional da imprensa, não tem como a gente se distanciar desse tipo de sentimento, desse tipo de clima. A gente tenta aqui fazer o nosso trabalho de forma mais discreta possível, cada um tentando manter o respeito, a distância, e a gente vai estar acompanhando aqui quietinho. Inclusive, Gustavo, você mostra, por favor, rapidinho aqui, os colegas de imprensa, só para o pessoal ter uma ideia do que a gente está falando. Olha só, o pessoal aqui, ó, veio de Brasília, do Rio, São Paulo, sem falar aqui de Goiás, são profissionais do jornalismo que vieram de todos os estados praticamente para estar podendo acompanhar esse adeus para a Marília aqui em Goiânia, e todo mundo tentando trabalhar desta forma, mantendo o distanciamento, mas principalmente mantendo o respeito, né? Mantendo o respeito, porque apesar da gente estar levando a informação para os nossos ouvintes, né? Para quem está acompanhando a gente pelo YouTube, o pessoal que está de lá, né? O pessoal que está de lá só vai ter essa oportunidade em vida de estar despedindo dela. Depois somente as imagens que estão sendo registradas pelos cinegrafistas, pelos fotógrafos, mas esse momento de um passar ao lado do caixão e dar aquele adeus, isso ali não tem imagem de cinegrafista e nem de fotógrafo, não tem imagem que vai representar mais para quem realmente acompanha o trabalho da Marília Mendonça desde cedo, né? Ela que está ali sendo velada ao lado do tio e assessor, o Abdiciele Silveira Dias, ele que sempre foi um companheirão dela, acabou morrendo, né? Então os dois estão sendo velados aqui. O produtor executivo dela, o Henrique Ribeiro, o corpo dele foi encaminhado para o estado
da Bahia, onde ele nasceu, não é? Já os pilotos da aeronave, o copiloto Geraldo Martins de Medeiros, o copiloto Tarcísio Pessoa Viana, também estavam sendo aguardados a liberação do corpo deles, e pelo menos agora, em relação a Marília e ao tio dela, o sepultamento está previsto, por agora, às 5h30 da tarde. Não foi mudado esse horário, apesar aí do atraso de cerca de 40 minutos de acesso para os fãs aqui no Goiânia Arena. A expectativa de público é de 100 mil pessoas, mas a gente pode observar que a fila está andando rápida, tá? O pessoal não está podendo parar, está tendo compreensão por parte dos fãs e principalmente também por parte dos seguranças, eles que entendem perfeitamente o que significa para essa pessoa que está aqui desde ontem à noite, desde as 10 horas da noite de ontem, para poder simplesmente olhar para o caixão e falar assim, valeu Marília, vai com Deus, que continue brilhando como sempre. A gente vê mais gente com bandeiras, né, que ela representava e muito bem, LGBTQI, também temos a bandeira do Brasil, ali esse rapaz inclusive segurando uma rosa vermelha, né, uma flor vermelha, e a Marília, ela sempre foi muito meiga, e então é uma forma também que o próprio fã tem de estar homenageando. A gente, como a imprensa está isolado aqui, a gente não pode tentar nem ter acesso a esses fãs por questão da segurança que está sendo feita aqui em relação à vigilância sanitária. A gente consegue, no máximo, acompanhar aqui desse distanciamento, mas não tão próximo, mesmo porque a gente está aguardando também que os cantores que estão aqui presentes venham falar com a gente, aqui nessa área que está reservada para a imprensa. A Maiara, a Maraieira, também a questão dos outros cantores que estão aqui acompanhando, a equipe dela, Taiva, a equipe dela que estava em Minas, que chegou lá antes dela, que foi para montar o palco, a questão do aparelhamento de som, a questão dos instrumentos, a questão de todo o staff necessário para o show da Marília. Essa equipe, segundo a assessora, só iria chegar aqui por volta das 3 horas da tarde, certo? Agora faltam 10 para as 2, então ainda falta 1 hora aí para essa equipe ter acesso, e é claro, assim, que a equipe completa, né, vamos dizer assim, tiver acesso, acho que aí sim vai ser agilizado mais ainda a questão da saída dos fãs, para poder o recolher, né, e para poder já dar sequência no cortejo do corpo de Marília Mendonça e também do tio dela, ele que está sendo velado aqui ao lado do corpo dela. E como a gente pode acompanhar, Gustavo, eu queria que você mostrasse a arquibancada azul, onde a gente vê também o pessoal que está sentado lá, mantendo a distância, ali também faz parte da equipe como um todo, né? A equipe de apoio, a equipe de produção, né? A equipe de mídia, ou seja, um grande número de pessoas que sempre atuou, esse grupo sempre atuou, de certa forma, para manter a carreira, né, da Marília Mendonça dentro daquele padrão de qualidade que ela sempre exigiu em relação a essa quase uma década que ela faz sucesso no Brasil e também no mundo. E muitos comentaristas e críticos artísticos, e principalmente da área musical, disseram o seguinte, pelo menos o que a gente vem acompanhando nos relatos dos produtores culturais, principalmente, que a Marília, ela ainda ia desabrochar, ela ainda estava crescendo para ser o que ela estava destinada a ser, o grande nome da música sertaneja do Brasil, para marcar a sua época, a sua década, o seu século. Era essa a expectativa na música sertaneja, a expectativa em relação a Marília, em relação aos produtores culturais, é que ela seria a grande representante da música sertaneja, não só como cantora, com a voz diferenciada, grave, não é? E forte, mas também como compositora, como letrista. Ela que pulou vários processos, vamos dizer assim, de sucesso, porque mesmo ela sendo apenas compositora, ela simplesmente
deu de presente o sucesso para a carreira de muitos artistas mesmo. Então, ela abriu as portas para muitos artistas e agora, infelizmente, a porta para Marília Mendonça foi fechada com essa tragédia, né, com a queda do bimotor, que acabou acontecendo lá no município, na zona rural, né, do município de Caratinga, bem no leste ali do estado de Minas Gerais. É uma zona rural, e ela caiu justamente em uma área, numa região de Cachoeira, né, e para vocês terem uma noção, o risco de explosão da aeronave, porque espalhou muito óleo, o risco de explosão era muito grande, e não aconteceu. O corpo da Marília foi retirado, passou por todo o processo para poder estar aqui, mas pelas imagens que foram divulgadas, não foi tão grande prejudicado em relação a essa queda. Ou seja, não explodiu, ela foi resgatada. No primeiro momento, achava que tinha algum sobrevivente, então todo mundo querendo saber, tem, não tem, só que infelizmente, logo em seguida, o Corpo de Bombeiros acabou confirmando a morte então da Marília e dos outros 4 passageiros do bimotor. A capacidade de ocupação da aeronave era de 6 pessoas, então tinham 5 pessoas, e infelizmente nenhuma delas conseguiu sobreviver. Agora as investigações estão sendo feitas, principalmente em relação às perícias, né, que devem estar sendo feitas no local, porque não se sabe se a aeronave já estava em queda quando bateu na fiação da torre de fornecimento de alta energia, né, de fornecimento de energia elétrica, ou se foi justamente esse impacto com o fio de alta tensão que causou a queda. Mas a aeronave, de acordo com a própria empresa que prestou o serviço para a Marília, a aeronave estava sim toda regulamentada, assim como os profissionais que estavam na cabine, né, que estavam pilotando, o piloto e o copiloto. Não teve, por enquanto, nada que desabonasse a contratação e também o voo dessa aeronave. Até então estava tudo dentro da legalidade e tudo dentro da especificação, ou seja, a aeronave ela estava passando por monitoramento, mas a perícia vai confirmar o que de fato causou essa queda, uma queda que inclusive vai deixar marcado mais uma vez, né, a cultura no Brasil, porque a gente pode lembrar que não é a primeira vez que o Brasil perde grandes talentos, grandes artistas. Nós tivemos aí o grupo Mamonas Assassinas, que também morreu com a queda de uma aeronave no município de São Paulo. Aí agora a questão da Marília, ou seja, é uma situação que pode acontecer, pode, mas a gente fica triste em saber que não podia ser evitado, porque ela tem uma agenda, e dependendo da quilometragem, não dá para um artista seguir de carro, né? Então ela optou pela aeronave, e curioso, ela não gostava de voar. É isso. A Flávia Vial vai seguir acompanhando. Para quem tá na nossa live, acompanhando as imagens, né? A dona Ruth, mãe da Marília Mendonça, não saía de perto do caixão, né? São 2 caixões, o da esquerda é o do tio dela, que também era assessor dela, o Abiciele Silveira Dias, e do lado direito o caixão da Marília Mendonça, né? Que não sai do lado desde o começo a Maiara, da dupla Maiara e Maraísa, que fariam, inclusive, né, as 3, uma turnê, iam percorrer cidades aqui do país, um projeto chamado Patroas, enfim, foi inclusive indicado ao Grammy, e, enfim, só para notar, né, para quem está acompanhando na nossa live, a Maiara com uma expressão mais, ela sorri bastante, cumprimenta, inclusive, os fãs que estão chegando. A Flávia pode falar um pouco melhor sobre isso, né? Tá lá dentro do ginásio acompanhando essa movimentação, mas e a Maraísa um pouco mais afastada, um pouco mais abalada, mas de qualquer forma é essa cena, né? Muita gente do lado de dentro, familiares, amigos dos dois, e muitos fãs numa parte mais de fora, dentro do ginásio, uma fila gigantesca ainda de pessoas, a expectativa de 100 mil pessoas passarem ali pela Goiânia Arena. São 2 horas em ponto, daqui a pouquinho a Ellen Brown vai seguir com essa cobertura aqui na Band News FM, a gente vai retomar o contato com a nossa reportagem direto
de Goiânia, e você fica também conosco aqui na Band News FM com as imagens, quem está acompanhando na live, e as informações também sobre esse dia de repercussão aqui, o velório e o enterro da cantora Marília Mendonça.